Ora bem, eu vou pegar nos sermões de uma maneira que complementa ou que vem na sequência, de certa forma, daquilo que o professor João Luís Lisboa aqui nos esteve a apresentar. E pronto, posso basicamente sumariar, porque se trata efetivamente de, no ponto de vista da impressão, eu vou falar de sermões impressos e vou sobretudo focar no século XVII e parte do XVIII. Nós estamos na presença de um género que foi, sem dúvida nenhuma, o género preferencial escolhido pelos impressores portugueses, obviamente por razões que têm a ver não só com a profusão de sermões que havia, com ser um género muito cultivado aqui em Portugal e não só, em Espanha também era a mesma coisa, e também com o lucro fácil que se podia fazer, portanto, editando esses mesmos sermões. Como foi dito, isso não implica que não se fizessem cópias manuscritas, precisamente ou porque o autor não tinha entregue o seu sermão para edição, ou porque, por qualquer outro motivo, ele não tinha sido editado, ou pura e simplesmente porque as pessoas queriam ficar com uma cópia porque tinham justamente gostado daquilo que tinham ouvido ou não tinham tido a possibilidade de ouvir. Portanto, o sermão tem variadas aplicações, e nós vimos aqui também, desde a parte litúrgica normal, portanto, acompanhando as quadras e domingos e festas do calendário católico, e ocasiões mais excepcionais, portanto, com muitos sermões de júbilo ou de ação de graças, que acompanham também momentos específicos, inclusive da vida social e como seja os de tomada de véu de freiras ou casamentos enfim, o nascimento de príncipes. Pronto, havia uma miríade de possibilidades, mas também os há, portanto, fúnebres ou de prece, portanto, justamente aqueles que se falou aqui para pedir água. Eu também encontrei um muito engraçado, de um padre que pregou no Alentejo porque havia uma grande seca. Eu lembrei-me, obviamente, do ano que nós passámos também, ou então faça uma catástrofe qualquer, como aconteceu quando foi do terremoto, ou de outras calamidades, e vamos ver até aqui um que é de júbilo, porque o Baco conseguiu, portanto, superar o problema do naufrágio. Pronto, há fúnebres, há panegíricos, há catequéticos contra heresias, os sermões dos autos de fé, que são muitíssimos, e há também aqueles que vêm em ocasiões patrióticas e que são em grande quantidade. Portanto, tudo o que rodeia, portanto, aquela zona de 1640 até 42, 43, 44, e mesmo que acompanha a guerra com os espanhóis, sabe, uma profusão de sermões, porque são, de facto, incentivos patrióticos e, em alguns casos, de júbilo por se ter conseguido ganhar. Mas também aconteceu ainda, numa época em que o sermão está em pleno declínio, como também já aqui vimos, nas lutas contra os franceses, o sermão volta a aparecer. E também contra o liberalismo pela mão do José Agostinho de Macedo. Ora, estávamos todos à espera que assim fosse. Mas pronto, não desapareceu completamente e nessas ocasiões lá vai. As circunstâncias diversas obviamente pedem estilos e também pedem conteúdos diversos. Há nestas artes de bem pregar muitos conselhos, portanto, ter em conta o público-alvo, perceber onde é que se está a fazer a pregação. Não vale a pena, dizem lá, ir com grandes figuras de estilo se as pessoas não tiverem capacidade de entender. Portanto, também é um género que se adapta e por isso também essa empatia que deve criar com as pessoas que estão a ouvir ou que vêm depois a ler é de facto uma circunstância que noutros casos nós não nos apercebemos tanto, porque isto é um ato que nasce justamente do confronto. Está aquela pessoa no púlpito ou está num outro sítio a pregar, tem que ter uma colocação de voz. Não é o meu caso, que estou constipada, também não sou pregadora.
mas tem que ter uma colocação de voz especial, tudo isso era escolhido, tem que ter uma figura que imponha algum respeito, e tem que ter, sobretudo, e isto então no caso dos pregadores que são oriundos de ordens religiosas, uma vida que seja de facto impecável, para que nunca se tenha que apontar que o pregador diz uma coisa e lá fora faz outra muito diferente. Portanto, ser pregador, e eu vou focar-me mais nos pregadores provenientes das ordens religiosas, ser pregador não era qualquer um. A pessoa que tem um defeito na fala não é pregador. A pessoa que é trapalhona e que não consegue passar a mensagem também não tinha uma vida, com certeza, muito próspera. Os gestos, cá está, já aqui foi dito também, têm que ser discretos, mas têm que ser eficazes. Portanto, o levantar os braços ao céu em determinadas alturas, o avançar, o pôr a voz mais grave, o pôr a mão no peito, o levar os olhos ao céu, tudo isso é aceitável, mas com discrição, porque aqueles que urravam muito, como também se usava dizer, também não eram muito queridos e as pessoas assustavam-se. É preciso nós termos em conta que ainda hoje pregar um sermão é uma coisa que significa um raspanete daqueles grandes. Portanto, o sermão é visto com alguma empatia, mas também eram momentos em que as pessoas sentiam que, enfim, alguma coisa se passava mal e que tinham que se emendar precisamente do que tinham feito. Evidentemente, também aqui já foi dito a questão da sermonária portuguesa ter sido posta em causa justamente pelo Padre Vernet e coincide precisamente com a entrada em grande da sermonária francesa, que passou a circular em Portugal muito mais, encontra-se muito nas bibliotecas religiosas, o gosto está formado para esse tipo e acaba-se, portanto, com aquela linguagem muito barroca, com uma grande abundância de citações, com uma linguagem também muito rebuscada, muitas hipérboles, muitas parábolas que, de facto, enfim, começam a ser postas em causa no século XVIII. O contexto em que aparece é sempre um contexto, de certa forma, moralizador e é educativo também. Recorrem-se muito a comparações e essas figuras de retórica, enfim, de que já falei. No final, aquilo que se pretendia era que fosse criada uma lição que todos deviam perceber e partilhar. Esse seria o grande objetivo para o pregador. E então, vamos ver, portanto, enfim, no geral, como já vos disse, este será o género mais expressivo na produção tipográfica do antigo regime e mais visível a partir da reforma tridentina. Circularam milhares de sermões individuais, portanto, sob forma de folhetos ou em compilação. A produção é, sobretudo, portuguesa, mas durante muito tempo circularam e foram impressos em Portugal sermões em castelhano e de padres castelhanos. E não é só no período entre 1580 e 1640. Mesmo depois disso, continuou, portanto, a haver uma apetência pelos sermões portanto, em língua castelhana. A francesa, como disse, começa a ser mais importante. E vamos então ver agora algumas políticas de publicação, isto é, ver algumas circunstâncias que rodeavam o processo de publicar um sermão, porque pregaram-se muitos e muitos deles não foram impressos. Ora, a primeira das situações que queria aqui partilhar convosco é a questão da autorização para imprimir. E tenho aqui um extrato da compilação dos Estatutos da Província de Santa Maria da Soledade, já de 1751, que nos diz que nenhum religioso poderá imprimir algum livro ou tratado ou sermão sem licença do provincial e do reverendíssimo Padre-Geral ou Comissário-Geral e sem as mais licenças costumadas neste reino, sob pena de privação dos atos legítimos por 4 anos. E o provincial não consentirá que se imprimam sem primeiro mandar rever as ditas coisas.
que se hão de imprimir por 2 mestres da província em ordem à capacidade das obras, como à utilidade delas. Eu esta parte acho muito interessante, porque aquilo que podia não ser útil, por ser ou muito banal ou não ter tanto interesse, podia ser posto de parte. Portanto, temos aqui 2 aspectos: a capacidade da obra, portanto, o seu conteúdo, e a sua utilidade. Porém, o religioso que quiser imprimir algum livro de edificação ou utilidade, o irmão provincial lhe dará o favor e ajuda compatíveis com o nosso Estado para sair com ele à luz. Portanto, há de facto uma certa facilidade dentro das ordens religiosas, passados, digamos assim, estes censores, para se poder imprimir. Noutro aspecto, vamos ver agora o processo editorial. O processo editorial no aspecto em que quem é que vai pagar. Temos este aspecto da própria ordem estar disponível para ajudar na publicação, mas não só. Reparem, no sermão do padre Frei Nuno Viegas, que é o que está aqui à vossa esquerda, e que tem até uma forma de apresentação muito interessante, e vamos seguindo também esta disposição da mancha na página de rosto, porque ela é interessante. Ele foi impresso por ordem do irmão Frei Simão de Santa Maria, portanto, um outro carmelita que pagou a impressão deste sermão, que é em ação de graças porque de facto o Santo Cristo Cativo fez aos devotos navegantes do Patacho Nossa Senhora da Ajuda, fiéis de Deus, vindos da Índia no mesmo ano. Portanto, aqui está um sermão de ação de graças. No outro sermão, o que é que nós vemos? Vemos aqui mesmo na linhazinha de baixo, à custa de João Antunes, mercador de livros. Esta é uma situação muito, muito corrente. Não quer dizer que não se vejam outras também, de outros padres que ajudam ou que pagam a impressão, como acontece com o sermão do padre Nuno Viegas, mas serem os mercadores de livros a pagar, portanto a arcar com as despesas da própria impressão, é no fundo aquilo que já foi falado, do interesse em vender, do saber que de certa maneira vão conseguir ter, digamos, algum retorno com a edição. Este sermão ainda tem a particularidade de ter os 2 carimbos de Alcobaça, portanto, faz parte da coleção de sermões que a Biblioteca Nacional tem e que provieram do Mosteiro de Alcobaça. Agora, temos aqui, este está um bocadinho aparado à cabeça, o que está à vossa esquerda, mas reparem também, este foi o primeiro sermão pregado em Lisboa, depois que se deu a entrada de Dom João IV. E, portanto, vejam também que, sendo um sermão que tem a mão de Dom Rodrigo da Cunha, que era na altura o arcebispo de Lisboa, a ênfase na disposição da mancha do título está justamente nessa dedicatória que se faz ao arcebispo, e menos na circunstância, portanto, em que ele foi pregado, que está aqui, em letrazinhas pequenas, que o Frei João de São Bernardino, da Ordem de São Francisco, e que apresenta o seu currículo. Isto também é um aspecto que surge muito nos sermões. O padre não se limita a dizer o seu nome e a sua ordem, faz um currículo. É doutor em teologia, é lente de prima, é mestre de noviços, é pregador no convento tal e tal. Portanto, fica aqui um currículo, o que significa que, de certa forma, nós estamos na presença também de eventuais leitores que podiam escolher precisamente pela excelência do currículo dos pregadores, mesmo que não tivessem assistido. Claro, estou aqui, digamos assim, a especular, mas de alguma maneira não só o autor tem que se pôr, digamos assim, mostrar as suas capacidades, mas também para o leitor cria um certo impacto e uma certa impressão. Portanto, temos aqui também a meio, em grande, as armas do arcebispo e, como disse, a circunstância de ser Sua Majestade a primeira na sua entrada em Lisboa fica, digamos assim, um pouco diluída neste sermão.
Mas o que é interessante também de ver é a advertência, porque a advertência explica, portanto, o próprio padre explica um pouco como é que se chegava à circunstância de se poder editar um sermão. Quer dizer, não basta crer, também temos que fazer alguma coisa por isso, e ele aqui, de facto, enfim, conta esta história. Logo ao outro dia, segundo domingo do Advento, 9 do mês, preguei em a Santa Igreja Catedral desta cidade, onde, por o pedir a ocasião e pessoas graves, prossegui a mesma matéria. O muito reverendo e venerável cabido daquela Santa Igreja me veio buscar ao púlpito, vejam a cena, não é? Com tanto gosto, aplauso e com lágrimas de alguns deles, que, a não se dever tudo à grandeza da matéria, daqui ele tem que mostrar alguma modéstia, não é? Pronto, ele explica que, efetivamente, em meio deste aplauso, isto um pouco mais abaixo, me tomaram a palavra de imprimir este sermão e confirmou esta influência o ilustríssimo e reverendíssimo Sr. D. Rodrigo da Cunha. Portanto, cá está a situação, foram-no buscar ao púlpito, devem ter dado muitos parabéns e ter dito logo, vamos imprimir o sermão. Isto também nos dá, digamos assim, um pouco o que era o processo editorial. Agora, neste outro, já temos aqui uma circunstância diferente, já não é um sermão individual, nós já temos aqui uma coletânea de sermões. Estes são os sermões que pregou o Padre Mestre Francisco de Matos da Companhia de Jesus. Reparem que a página de título é muito sóbria, o Padre não diz mais nada, não põe que é jubilado ou que é não sei o quê, é só da Companhia de Jesus. E era um pregador que tinha uma certa autoridade na altura e fez todos estes sermões, cuja tábua está aqui também enunciada. São sermões todos a grandes santos ou fundadores de ordens religiosas ou, enfim, ou de certa maneira são sermões importantes e foram todos pregados no Rio de Janeiro. Portanto, são sermões que ele pregou enquanto lá esteve e muitos deles eram sermões aos quais ele foi pregar por convite. Portanto, no caso do sermão 2, que é o sermão de São Francisco, ele foi convidado a ir pregar justamente ao convento de São Francisco, o do São Bento também ao mosteiro de São Bento, e o que estava, um outro que aqui está, que é o do grande patriarca Santo Elias, que devia ser, portanto, na Igreja dos Carmelitas, ele não o pôde pregar. Não pôde pregar e, conforme diz, já o tinha pronto, mas foi chamado para ir para a Bahia e então o que é que ele fez? Deu o sermão a um padre carmelita e disse-lhe, tome lá e faça você o sermão. É claro que o carmelita desfaz-se em agradecimentos, mas é uma situação curiosa que nós às vezes não pensamos. Um podia fazer e depois, por um motivo qualquer, não podia pregar e podia dar a outro, mas ele não deixa de ser o autor e o dito sermão, portanto aqui está com a sua autoria. Este sermão, como vê ali na marca de posse manuscrita, pertenceu justamente a um frade, que não sabemos quem é, Frei José de Jesus Maria, mas enfim, era um conjunto de sermões que aqui estão editados já no início do século XVIII. E vou pôr outro, vou-vos mostrar ainda destes sermões, dois índices, porque as compilações de sermões obrigavam a um trabalho, vá lá, de uma certa fineza, para apanhar dentro dos vários sermões os grandes temas, os grandes assuntos, e remeter, portanto, para a página em que esse assunto é tratado. Até pode ser tratado em mais do que um sermão, e reparem que o índice dos lugares da Sagrada Escritura é um dos que aparece mais, e isto prende-se, como vamos ver, com o facto que, já o professor João Luís Lisboa falou, que um dos públicos-alvo destes sermões eram os próprios pregadores, que iam aprender e que iam ler e que se iam inspirar, portanto, para sermões que tivessem de pregar. Portanto, são o índice dos lugares das Sagradas Escrituras, o P denota a página e o C a coluna, que é para ficarmos a saber,
E o índice das coisas mais notáveis, e reparem, não é um índice com uma única palavra, é um índice muito explicativo da situação em que aparece aquele conceito. E vamos ver aqui mais outros casos em que isso aparece. Esta outra coletânea de sermões, portanto, já é de um padre espanhol, é impressa ainda no século XVII, em 1628, mas impressa em Lisboa. É uma edição feita em Lisboa. Este padre era também um pregador muito famoso na sua época, e aqui ele faz uma coletânea, ele tem várias, esta é de sermões do Advento com as suas festividades e santos. Portanto, aqui está mais uma outra tipologia de compilações. Pode ser do Advento, da Quaresma, todos os sermões a São Francisco ou a Santa Ana. Portanto, havia várias hipóteses de fazer compilações de sermões. E vamos ver também os índices que ele tem. Tem uma tabela alfabética das coisas mais notáveis que contém este índice, este livro, e veem também que até está de uma maneira até mais agradável do que aquela que tínhamos visto há pouco, Adão. Portanto, todos os sítios em que vem mencionado Adão e a circunstância em que ele é mencionado. Enfim, depois tem aqui outras entradas, e temos ainda uma tabela do que contém este livro reduzida aos sermões da Quaresma, e portanto aqui ele vai dando as dicas relativamente à tipologia dos sermões que aqui estão. Portanto, havia esta preocupação nas compilações de fazer índices tão completos quanto possível para que o livro fosse efetivamente um livro didático, um livro que outros pudessem utilizar. Agora vou recuar um bocado, mas também vou recuar porque vou procurar efetivamente, logo aqui no século XVI, um conjunto de sermões que têm a particularidade, são sermões de Frei Luís de Granada, foram editados em 1559, estamos em cima de Trento, sem sombra de dúvidas, e não tiveram propriamente, apesar de terem rosto próprio, não tiveram propriamente uma circulação distinta, ou seja, eles faziam parte integrante do catecismo da doutrina cristã. Portanto, isto é o chamado 2 em 1, chamemos-lhe assim. Era editado o catecismo da doutrina cristã, porque fazia falta, e depois diz aqui, seguem-se 13 sermões das 3 Páscoas do ano e das principais festas de Cristo Nosso Salvador e de Nossa Senhora. E já vamos ver como é que ele os vai ordenar e, sobretudo, o que é que ele pretende com estes sermões e para quem é que eles se dirigem. Reparem também no rosto, cheio destas pequenas silografuras. Isto não é o 2 em 1, isto é o 3 em 1. Porquê? Porque as imagens dos diversos santos também são complementos pedagógicos e que quem fosse ler o sermão também podia mostrar ou fazer circular para as pessoas começarem a reconhecer melhor os santos, os seus atributos, inclusive. Portanto, há aqui uma intenção que vamos ver agora melhor neste aviso ao cristão leitor. No aviso ao cristão leitor, aquilo que nós vemos é que o livro é da doutrina cristã e a intenção de fazer, portanto, este conjunto de sermões destina-se basicamente ao seguinte, e diz-nos aqui: pareceu que seria coisa proveitosa entremeter aqui alguns sermões destas principais festas, como são as 3 Páscoas, etc, etc, para que se pudessem ler nestes dias. É para ler. E porque esta escritura principalmente se ordena para edificação e proveito de gente sem letras, não se teve respeito a fazer sermões fundados, senão devotos e doutrinais, quais convinha que fossem para este propósito. Portanto, é um conjunto de sermões simples, para gente também sem letras, e é para ler. E é para ler quando? E assim, não todas as vezes levam temas
e não prosseguem uma mesma matéria. Levam apontadas algumas coisas espirituais e, para que se melhor possam achar, vão aqui repartidos pelos meses do ano. Isto destinava-se, como diz um pouco mais acima, a ser lido em locais em que não havia pregação habitual. Portanto, é um tipo de público-alvo diferente, mas que tem um impacto e uma importância muito grande. E, portanto, é dos poucos casos que eu conheço em que os sermões vêm, de facto, apontados pelos meses do ano, para simplificar também o trabalho de quem fosse ler. E são simples e não têm, portanto, grandes arrebiques, precisamente porque se destinam a pessoas sem letras. Aqui também temos um outro tipo de público-alvo, neste coletânea de sermões das festas da Virgem Santíssima e de Cristo Nosso Senhor, e que tem 8 do Sacramento, alguns de santos, 8 de defuntos. Portanto, isto é de uma compilação que procurava bater os diversos géneros, que era para contentar também diversos públicos e, sobretudo, necessidades que outros pregadores tivessem. Eu pus aqui mais em evidência este parágrafo, pelo que julgo será aos pregadores um riquíssimo tesouro espiritual. Portanto, este livro é feito mesmo de propósito para pregadores. O outro era para gente simples, para ser ouvido. Este aqui é mesmo para pregadores. Um riquíssimo tesouro espiritual, de cujas riquezas frutificaram em as almas notável, proveitoso, e sua reverenda o faça imprimir, e portanto isto vem justamente não no aviso do próprio autor, mas do padre, do leitor de teologia do convento de São Francisco de Xabregas. Portanto, era um livro de utilidade e tinha um público-alvo muito, muito específico. Aqui, ainda dentro deste livro, o que é que nós temos também? Um índice manuscrito, portanto, alguém que teve este livro, não sei quem é porque não tem marca, fez um índice manuscrito bastante desenvolvido. Depois, no final, se alguns quiserem, eu tenho aqui também uns outros exemplos que poderão ver. E também fez o famoso índice das coisas mais notáveis que neste livro se contém, precisamente para facilitar a vida de quem o fosse consultar. E agora temos um outro aspecto, que é esta transferência do escrito ao lido, ou seja, já sabemos que há vários públicos-alvos, já sabemos de várias tipologias de sermões, mas é interessante verificar qual era o papel do pregador e a presença do pregador dentro do convento, o que é que ele era e se era destacado ou não. E, efetivamente, os estatutos de diversas ordens religiosas, e neste caso são 2 províncias da Ordem dos Frades Menores, e vamos ver outros a seguir, destacam os pregadores como sendo, dentro dos membros da comunidade, aqueles que podiam ter livros. Portanto, nestas províncias, que eram mais províncias mais rigorosas, o ter livros de posse pessoal não era muito facilitado, para não dizer mesmo que de todo, só em casos muito excepcionais é que se deixava. Logo aqui no primeiro nós lemos: ordenamos que nenhum frade tenha livros do seu uso, salvo os pregadores e confessores de seculares, na forma que por estas leis lhes são concedidos. E depois tem um capítulo próprio para os pregadores. Concede-se aos irmãos pregadores o uso de 6 volumes predicativos, 2 sumas de moral, e poderão ter uma barjoleta. Eu não sabia o que era e, portanto, pus aqui que era uma espécie de mochila de couro ou bolsa de linhagem de pano encerado, para poderem ter fechados os seus sermões. E todas as vezes que o prelado quiser, lhe darão a chave dela para ver o que a barjoleta tem. Portanto, estão a ver, estamos aqui num meio um bocado condicionado. E morando nas livrarias, estando em casa, as terão sempre abertas, e indo para fora as poderão fechar, deixando a chave ao prelado.
Na outra compilação, também lemos que os livros dos pregadores e confessores defuntos, como eram os tais que os podiam ter, se ponham na livraria e se assentarão no inventário dela e o guardião mandará ao provincial, certidão assinada e jurada por ele e pelos discretos da execução a este estatuto. Portanto, os pregadores morriam e os seus livrinhos iam parar, portanto, à livraria do convento. Também tenho aqui um ou outro caso. Aqui, portanto, e já deixando a ordem dos frades menores, já estamos, portanto, na ordem dos ermitas de Santo Agostinho. Aqui põe-se a ênfase no facto de a livraria do convento dever estar o mais bem provida possível, que é para evitar que os frades sejam obrigados a ter livros ou que queiram, inclusive, a ter livros. Porque, conforme se lê aqui no fim, grandíssima é a cobiça que se esconde na necessidade dos livros. E há aqui outras considerações dos frades que querem ter encadernações bonitas e por aí fora, que não pus aqui, mas que vem, esta última frase vem na sequência disso. Mas também não se deixa de dizer que os religiosos pregadores podem ter livros, é verdade, e se as bibliotecas dos conventos estivessem bem fechadas, eles quase não precisariam de os ter e de andar carregados com eles cada vez que têm de ir de um convento para o outro. Portanto, aqui a tónica está na livraria comum. E, portanto, aqui nos estatutos dos cônegos seculares de São João Evangelista, diz-se de uma maneira mais aberta: qualquer dos nossos irmãos podem ter livros da livraria com licença do reitor, máximo é se for pregador. Portanto, esses de certeza podem tirar livros da livraria e tê-los, portanto, com eles. Claro que é necessário escrever, é necessário autorização, enfim. Agora, nas práticas organizativas das próprias bibliotecas religiosas, nós também verificamos um cuidado muito especial com os sermões. Reparem, são folhetos pequeninos, não podem ser arrumados em pé, conforme estão os outros, e o sistema era, portanto, arrumá-los em miscelânea. E as miscelâneas podiam ser de diversas ordens. Há conventos que têm as miscelâneas muito bem organizadas, outros que as vão juntando. Portanto, de qualquer das maneiras, eu ainda coloquei aqui umas advertências do bibliotecário de Alcobaça, já escritas em 1819, que é relativamente a como é que há de escrever no catálogo os títulos de folhetos e papéis avulso. E reparem, isto não é só com os sermões, é com as relações que se faziam, é com as orações gratulatórias e com outras coisas que se editavam em pequenos folhetos e que, não direi que é uma praga, mas de facto eram em grande quantidade e obrigavam a uma arrumação, enfim, que demandava ao bibliotecário algum esforço. Portanto, ele acha que diz ele aqui, o costume ordinário em semelhantes casos é pôr nos livros e escrever nos catálogos os títulos, coleção de vários papéis, relações várias, miscelânea, sem apontar no índice os títulos particulares dos opúsculos compreendidos em cada uma daquelas coleções. Não me agradou este método. O homem, enfim, ao menos diz-nos logo que não gostou. Tomei o acordo de expressar o nome do primeiro opúsculo no título externo do livro, escrevendo ou ao menos apontando os dos outros nos lugares competentes com remessa, ou seja, com uma remissiva. Esqueceu-me de dizer um pouco mais acima que nas coleções de que tenho falado, para a comunidade dos leitores, convém a juntar no princípio algumas folhas em branco para se fazer um índice particular dos opúsculos, que é aquilo que nós ali também já vimos, que compreende cada um dos volumes, numerando para isto as páginas todas, e cá vem o caso de nós encontrarmos nas miscelâneas uma numeração, portanto, posta à mão, numerando para isto as páginas todas do livro. Eu ainda mandei pôr as folhas, porém, vendo que o tempo não podia chegar para tudo, empreguei-o em coisas que me pareceram mais interessantes. Sinceramente, acho isto um desabafo muito engraçado. Mas há outros que não fizeram assim. E, de facto, puseram as folhinhas, fizeram os índices, tenho aqui alguns exemplos para vos mostrar, e, em algumas bibliotecas, como é o caso da de São Francisco de Chabregas,
O que nós encontramos no catálogo é só uma remissiva, portanto, por exemplo, António de Cassis Souto Maior, Sermões, e diz, no índex dos castelhanos. E outro diz, nos sermões portugueses. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a biblioteca tinha não só o catálogo geral, mas tinha feito catálogos especiais, que eles chamam índex, para os sermões, um para os portugueses e outro para os castelhanos. E não é o único caso, este é um que eu conheço melhor, mas há outros que faziam assim. Por exemplo, em São Bento de Chabregas, tentaram fazer as miscelâneas por tipologia dos sermões. Miscelâneas de sermões de autos da fé, miscelâneas de sermões de ações de graça, ou de Nossa Senhora, ou assim, mas às tantas, era o que também dizia um bibliotecário, queixando-se que, de facto, os sermões eram muitos, e o melhor era ir pondo na gaveta, à medida que chegavam, e quando se tinham muitos, então mandavam-se encadernar. Pronto, e o assunto ficava assim resolvido. Outra coisa que é interessante também verificar é que todos os conventos tinham os sermões em mais do que um exemplar, porque podiam ter numa miscelânea por assuntos, numa miscelânea do próprio autor, portanto, sermões daquele autor, e também tenho aqui um exemplo em que está mesmo assinalado no sermão que se trata de um dobrado. Um dobrado é, portanto, um sermão que está duplicado, e podiam ter vários, precisamente para obstar também a um problema que as bibliotecas que têm miscelâneas, e a Biblioteca Nacional tem muitas, que é, se um leitor quiser consultar o sermão número 5 daquela miscelânea e aparecer um outro que quer consultar o 7, olha, tem que esperar até um acabar para o outro poder consultar. Portanto, não se podem ter, enfim, sem encadernação, não se podem ter isolados, mas havendo vários, há sempre essa possibilidade. E termino apresentando justamente um bom índice de sermões do Convento de Santo Agostinho de Santarém. Tem, dentro do catálogo, fez um índice próprio só para os sermões, e dentro deles, portanto, distingue-os por autores e distingue também aqueles que são sermões vários e outros que são sermões especiais, que serão os chamados sermões individuais. E vamos à vossa disposição.